Saiu a melhor notícia no Flamengo no dia da decisão do Mundial de Clubes, meus amigos. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro. É minha parceira rubro-negra, hoje é dia das quartas de final da Copa do Mundo, do Mundial, enfim, de clubes. Flamengo enfrentando aí a equipe do Cruz Azul do México, que não é qualquer equipe, vai ser um jogo complicado, mas acredito que o Flamengo tem totais condições de vencer o Cruz Azul. Estive lendo algumas coisas sobre essa equipe, o próprio Tuca Ferretti, né, que é um treinador brasileiro que comanda o Tigres, né, time esse que eliminou o Cruz Azul do Campeonato Mexicano, falou que o Cruz Azul é uma equipe que pressiona alto, mas que tem muita dificuldade no jogo aéreo e que pode deixar espaços atrás da linha defensiva em função dessa marcação-pressão. Então, acredito que o Felipe Luiz, lógico, evidentemente já está sabendo disso e vai trabalhar em cima desses defeitos aí da equipe do Cruz Azul. Para o confronto de hoje, o Flamengo utilizará o uniforme branco, tá? A camisa número 2. Que isso, Pedrão? Por que não vai jogar com rubro-negro? Eu realmente não sei. Saiu lá na ESPN do México essa informação, que o Cruz Azul jogará de camisa azul, né? E o Flamengo jogará de camisa branca. Eu realmente também não entendi do porquê dessa situação aí do Flamengo jogar de branco, mas, meu amigo, vamos de branco, vamos de vermelho, vamos de, enfim, vamos para dentro dos caras. O que importa é o que vai acontecer dentro de campo nessas quartas de final, e aí o Flamengo podendo depois enfrentar a equipe do Pirâmides do Egito. Escalação do Flamengo, logicamente, o Flamengo tem quase força máxima para esse confronto. O Flamengo não conta apenas, que é titular de forma corriqueira, o Pedro, que segue se recuperando agora em Doha, do Catar, nesse problema no posterior da coxa, tá? E aí, minha galera, o Flamengo vai repetir a maior parte do time que venceu o Palmeiras na Libertadores, mas tem uma disputa aberta na zaga, né? Titular na maior parte da temporada, Léo Ortiz já ficou à disposição das últimas partidas, mas Danilo se manteve na equipe, né? Inclusive, no jogo contra o Ceará no Maracanã, que poderia, quem sabe, ali jogar o Léo Ortiz, porque ele já estava livre para jogar, né? Já estava recuperado da lesão, jogou o Danilo. Então pode ser que o Felipe mantenha o Danilo. O Felipe ele vai ter que definir quem começa essa partida. A má notícia ainda é que o atacante Pedro não está à disposição. Camisa 9 vive a expectativa de jogar ainda nessa temporada, mas não está 100% recuperado da lesão no posterior da coxa esquerda, né? Que ele, infelizmente, sofreu. Ele tem chances remotas de atuar no Intercontinental caso o Flamengo avance. O próprio Felipe abordou esse tema na entrevista coletiva, dizendo que, para a final, né, o Pedro poderia, pelo menos, estar entre os convocados relacionados ali. Então, a provável escalação do Flamengo é Rossi no gol, do lado direito, Varela, zaga, Danilo e Léo Pereira. A priori, o Léo Ortiz deve continuar no banco. O Danilo conquistou a posição. Tudo bem que o Léo Ortiz ele não saiu por um problema técnico da equipe, por um problema físico, mas o Danilo entrou e tá jogando muito bem, fez o gol da final da Libertadores, então isso dá substância para o Felipe Luiz manter o Danilo na equipe, e tá bem de fato. Alexandro na lateral esquerda, zaga, Danilo e Léo Pereira, já falei. Eric Pulgar no meio de campo junto com o Jorginho, mais à frente Arrascaeta com Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino, pessoal. Esse é o provável time do Flamengo para enfrentar a equipe mexicana do Cruz Azul. O Flamengo tem totais condições, tá? De vencer. Conseguiu poupar o time titular da última partida do Campeonato Brasileiro, viajou antes para Doha, no Catar, o que possibilitou uma melhor adaptação ali em relação ao fuso horário, um descanso maior. Os atletas viajaram numa aeronave completamente executiva, descansaram bem, treinaram,
apesar do Flamengo estar no final da temporada, lógico, apresentando um desgaste maior por estar no final da temporada, o Cruz Azul também tá no meio da temporada, tá no auge físico, mas vem de uma partida recente contra o Tigres do México, então pensando no curto prazo, estão cansados, a viagem também é longa do México a Doha, no Catar, então não é desculpa para o Flamengo, pelo menos, não apresentar uma boa atuação. Foram 4 treinamentos antes da estreia no Intercontinental de Clubes, torcedor rubro-negro. Espero que o Flamengo faça um bom jogo, que o Flamengo possa ter a sua essência em campo, posse de bola, pressionar o adversário, quando ter oportunidade de gol, fazer o gol, entende? Não perder chances claras, não hesitar na hora da finalização, ter oportunidade de finalizar, finaliza, tenta fazer o gol. Se o companheiro tiver melhor posicionado, passa a bola, mas chuta de fora da área. Olha o que a garotada fez contra o Mirassol, ressaltando o Guilherme, que chutou de fora da área, uma pancada, bateu na trave, ficou lá no fundo do barbante. Então, o Flamengo precisa trabalhar melhor essas questões para avançar nesse confronto diante da equipe do Cruz Azul. Hoje, que vem de eliminação, o Cruz Azul foi eliminado para o Tigres do México, caiu na semifinal do Campeonato Mexicano, chegou apenas 2 dias antes da estreia no Catar e aposta no técnico argentino que passou pela equipe do Cruzeiro, pessoal. O técnico do Cruz Azul teve uma passagem aí pela equipe do Cruzeiro. Nicolás Larcamón é o nome do argentino que comanda aí a equipe do Cruz Azul, beleza? E falando em semifinal do Mundial, lógico, o Flamengo avançando hoje, confronto às 2 horas da tarde, react na Pedrão RNTV a partir do meio-dia, você vai acompanhar, fazer um churrasco aqui, todo mundo da Pedrão RNTV, para você acompanhar. Possível adversário do Flamengo, Pirâmides perde de 6-1 no Egito antes do Intercontinental, rapaz. Olha aí, equipe egípcia está na próxima fase da Copa Intercontinental. Eles já jogaram contra o Al Ahly, se eu não me engano, e aguarda o vencedor do confronto entre Cruz Azul e Flamengo e tomaram uma saraivada de 6-1, rapaz, no campeonato egípcio, rapaz, para o Nacional, os reservas, tá? Para o National Bank na Copa da Liga, né? Botaram os reservas porque certamente estão visando o confronto, o enfrentamento diante da equipe do Flamengo, mas, cara, eu acho o Pirâmides até, pelo que eu vi, uma equipe inferior do que a equipe do Cruz Azul, que o Flamengo vai enfrentar hoje. O Arrascaeta projetou esse Mundial de Clubes, o que significaria vencer esse Mundial de Clubes, em entrevista em Zona Mista, e falou: seria fechar esse 2025 com chave de ouro, por tudo que conquistamos e pela chegada do meu filho. Seria o mais feliz que poderia existir, disse o de Arrascaeta. De fato, se conquista o Mundial, aí eles teriam a alcunha de ter vencido de fato tudo, né? Mundial, Libertadores, tudo, todos. A Copa do Mundo de Clubes, tá, mas surgiu agora, né? E é só em 4 anos, então eles teriam conquistado praticamente tudo, né? O Arrascaeta e o Bruno Henrique se isolando cada vez mais na conquista de títulos brasileiros, né? De títulos no geral, não só brasileiros. O Michael também definiu o ano do Flamengo na Zona Mista e falou: cara, tô muito feliz, aqui é um país que eu gosto, já vim várias vezes de folga, às vezes nas férias. O ano realmente não foi um ano que pessoalmente eu gostaria, mas como a equipe foi um ano do Carvalho, falou o Michael. Vai lembrar, ele continuou no futebol, às vezes a gente tem o eu, né? Mas o eu não ganha, o nós ganha, né? Falando da coletividade. Não fui o melhor atleta, não fui o melhor em campo, mas da minha maneira pude ajudar e tentei ajudar sempre. Todo jogador que está no banco queria estar jogando, falou
o Michel. Vai lembrar que o Michel jogou durante um tempo na Arábia Saudita, né? Que é próximo ali do Catar. Então, provavelmente ele ia ao Catar corriqueiramente também para passar férias, né? Enfim, vamos avançando aí, tem mais coisa pra gente tratar. O senhor Pacini, eu acho que é Pacini o nome dele, eu esqueci o nome, é um comentarista que ele é palmeirense, né? Durante o programa da Band Esportes, o G4, ele falou o seguinte sobre a ideia do BAP em acabar com os gramados sintéticos. O Flamengo não está nem um pouco preocupado com a saúde do jogador. A preocupação do Flamengo é minar uma das fontes de renda do Palmeiras, falou o Massini, algo nesse sentido. Não acredito que... Acho que a preocupação do Flamengo, ela é legítima. Você vê jogadores, o Massini, que não jogam no gramado sintético, jogadores que já têm uma propensão a ter lesões em função da idade, em função da própria predisposição do físico do atleta. Você tem, por exemplo, o Neymar não joga em gramado sintético, o Suárez, quando jogava aqui no futebol brasileiro, não jogava em gramado sintético, o De La Cruz geralmente não joga em gramado sintético, o Alan não joga em gramado sintético, entre vários outros atletas mais veteranos, não jogam em gramado sintético também. Então, assim, não acredito nisso. Não acredito nisso, tá? Discordo de você em relação a isso. Inclusive, o Sormani na Placar TV, assim, no meu ponto de vista até impressionantemente, defendeu o Flamengo contra a Leila Pereira, porque a Leila falou que quando o Flamengo tiver um estádio, ele vai poder mandar no gramado, que o Maracanã não é dele, que o gramado do Maracanã é ruim, e o Sormani falou, o Flamengo manda mais no Maracanã do que o Palmeiras no Allianz Parque. Quando a Leila diz que o Flamengo não tem casa, o Palmeiras também não tem mesmo. 100% dele não é. Pelo menos dentro desse recorte de tempo com a W Torre, porque a W Torre ela marca shows pro Allianz Parque como ela bem entende. Né? Foi a contrapartida que o Palmeiras teve que ceder pela construção, pela renovação, pela reformulação, pela reforma do seu estádio, que era o Parque Antártica. Né? Então, ele tá certo nisso. O Flamengo não. Você fazer um show no Maracanã, você tem que ter autorização do Flamengo. E o Flamengo nunca que em detrimento do jogo de futebol, de mandar um jogo de futebol, vai aceitar, bota um show aí. Não acredito nisso. Não acredito que isso realmente vá acontecer. Pessoal, o Carlos Alberto tomou a caneta pro Arrascaeta, lembra, né? No final do ano de 2022 e que depois ficou aquela coisa toda, porque o Carlos Alberto ficou chorando lá, dizendo que não foi caneta, elogiou o Arrascaeta, rapaz, olha aí. Eu gosto pra carvalho dele, eu compro a camisa do Flamengo pros meus filhos têm foto com a Arrascaeta, tá jogando muito, tá na história do Flamengo como um dos melhores ídolos da história. Sabe quem eu paro para ver o jogo hoje? Só do Arrascaeta e do Neymar me dá prazer ver esses caras jogar, falou o Arrascaeta. Cara, é isso aí, cara, tomou uma caneta, entendeu? E até o pessoal para de zoar mais, né? Porque quanto mais pilha o cara pega, aí mais o pessoal vai zoar mesmo, né? Não tem jeito. Agora, se o cara leva na boa, como ele levou aqui, o pessoal até esquece, né? Pelo menos eu penso dessa maneira, beleza? Flamengo perde patrocinador e ver valor do uniforme diminuir, pessoal. Pois é, após 5 anos de parceria, a marca ABC da Construção vai deixar o uniforme do Flamengo, a empresa do setor de vendas que estampa no calção rubro-negro, na parte posterior, comunicou ao clube o fim do patrocínio que totalizava 7 milhões e 400 mil reais por ano, acordados entre o Flamengo e a companhia, minha galera. Pois é, então, menos dinheiro. Desses 7 milhões e 400, 5 milhões e 400 eram direcionados aos caixas do clube, enquanto outros 2 milhões
eram para outras situações. Teve até o caso do mini estádio, né, no Ninho do Urubu, que o Flamengo, a ABC Construção, se eu não me engano, ajudou também a construir, mas agora é buscar outro patrocínio, né, cara? Não tem jeito, patrocínios vêm e vão, marcas vêm e vão, e é buscar outra alternativa aí para a parte posterior do calção do Flamengo, beleza? Pessoal, o Vitor Roque curtiu, olha isso, uma publicação de um influenciador do Palmeiras falando que o Flamengo foi favorecido pela arbitragem, que a arbitragem favoreceu o Flamengo e que, em função desses favorecimentos, o Flamengo foi o campeão do Brasileiro e foi o campeão da Copa Libertadores. E aqui, esse palmeirense cita: solada criminosa do Carrascal sem cartão. Absolvição inédita no caso de apostas. São abstrações, né? Ele vai jogando assim. Mas ele não se aprofunda no tema. Ele pega o tema de forma superficial e joga. Não fala do julgamento, não fala do porquê que ele foi absolvido, que não tinha materialidade para colocar ele no artigo de manipulação esportiva. Solada do Pulgar na final segue o jogo. E a solada do Veiga? Pênalti escandaloso no Gomes em jogo de 6 pontos para o título brasileiro. E o pênalti lá no cara do São Paulo? Que o Ramon Abate-Abel em cima não deu e o VAR não chamou. E a solada do Gustavo Gomes no atleta do Cruzeiro? Que o árbitro dentro de campo expulsou o Gustavo Gomes, depois... aliás, não. Ele deu um amarelo, foi chamado pro VAR, viu no VAR o senhor Rafael Rodrigo Klein, será? Sei lá. E não expulsou o Gustavo Gomes. E o pênalti que deram contra o Flamengo no primeiro turno, que não dá para ter certeza que a mão do Varela está dentro da área. Né? A gente vai listando um monte de coisa aqui do Palmeiras também. E vai jogador lá do Palmeiras e curte, né? Ainda endossando, né? Perdeu porque foi incompetente. Muito incompetente. E o Flamengo foi competente. Pessoal, o Mirassol... Tá? O Flamengo está atrás de zagueiro, sobretudo no mercado nacional. Tá olhando aí o Vitão, tem informação sobre o Vitão. E o Mirassol está pedindo 31 milhões de reais pela contratação do zagueiro Gemes, ou Remes, segundo o GE. Eu não conheço esse zagueiro. Já tem um pessoal falando: Pedrão, pela madrugada... Vai contratar esse cara que tomou um baile do Sub-20. Não, gente, também não vamos julgar por um jogo. Mas não sei se é bom jogador. Mas o Mirassol tá pedindo isso aí, 31 milhões de reais. O Flamengo ainda não fez uma proposta em papel timbrado pelo John Arias, apesar da intenção do clube em contratá-lo. De acordo com a apuração, não houve qualquer movimento oficial pela contratação do atleta. A avaliação do clube é que grandes jogadores estão sempre no alvo do Flamengo. Tá? Após aí o encerramento da temporada, o Flamengo deve apresentar uma proposta em papel timbrado ao Wolverhampton na Inglaterra pelo atleta. Sobre o Vitão, por mais que o Internacional tenha recusado a proposta inicial do Flamengo, o Internacional sofreu um transfer ban da FIFA. A punição impede o Colorado... Foi ontem isso. Impede o Inter de registrar novos jogadores, o que pode pressionar a diretoria a negociar atletas para equilibrar as contas. De acordo com o GE, ainda não há confirmação sobre qual negociação gerou a dívida, mas a diretoria colorada trabalha para entender e reverter o quadro. Enquanto isso, o mercado observa atentamente os próximos movimentos do clube gaúcho, pessoal. Será que foi o negócio do Thiago Maia que deu ruim? Se for, melhor ainda pro Flamengo. Melhor ainda pro Flamengo. Que o Flamengo vença, tem pós-jogo, tem react lá na Pedrão RN TV, espero que você assista. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like e tamo juntão, saudações brunegras.